Olá pessoal, parece uma praga. Todo dia quando eu vou fazer live a internet está com problema. Não sei se estão me ouvindo, mas o negócio é o seguinte: conforme eu prometi para vocês, né, eu vou, sem enrolação aqui, eu vou voltar àquele tema lá da repercussão geral do RE 1294969 do STF. Na verdade, eu estou aqui para tentar orientar aquelas pessoas que estão estudando para concurso e querem advogar e fazer um trabalho correto, dentro da técnica jurídica, né, correta. Não estou aqui para desmerecer ninguém, nem para fazer parecer que eu sei mais do que alguém. O que me entristece é que as pessoas têm mania de falar sobre uns assuntos, né, que elas não dominam e acabam falando besteira e criando problemas para a gente. Né? Como vocês sabem, eu sou tabelião, entende? E aquela decisão ela me afetará porque as pessoas começaram a aparecer ao tabelionato e querer lavar, as pessoas quererem, não, comparecer e querer lavrar escrituras sem o recolhimento do ITBI, correto? Então, o que acontece? Eu estive vendo algumas publicações, depois que eu fiz a live de quarta-feira, algumas pessoas me questionaram sobre algumas questões que eu falei lá, e estive vendo algumas publicações, e às vezes alguns sites que têm um longo alcance jurídico, são sites bastante conceituados, muitas pessoas leem e depois acharão que aquilo que foi publicado lá é verdade. E lamentavelmente, né, muita gente acaba falando besteira sobre aquilo que não entende. A atividade notarial registral é uma coisa muito particular, né, um assunto bastante desconhecido da turma de uma forma em geral, né, dos profissionais do direito, e o direito tributário pior ainda. Né? Eu tenho o privilégio de ter sido auditor fiscal, registrador de imóveis e hoje sou tabelião, então eu transito com bastante tranquilidade por esses meios, né, e não sei muita coisa, mas pelo menos tento não falar besteira, ou falar o mínimo de besteira possível. Então vamos lá. A tese, eu vou ler a tese novamente do ministro Fux. Né? O fato gerador do imposto sobre a transmissão indevidos de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante registro. Né? Então, conforme eu disse para vocês, em razão dessa tese, né, as pessoas começaram a escrever. Né? E aí não deixa de chover besteiras na internet a respeito. Então, nem tabeliães, nem registradores de imóveis têm competência para dispensar o recolhimento do tributo, correto? Eu exerço uma atividade que está adstrita à norma, certo? Então eu tenho que seguir o que tem na norma. Se a norma municipal diz que o ITBI tem que ser recolhido antes da lavratura da escritura, eu não tenho que fazer, eu tenho que recolher o ITBI antes da lavratura da escritura, certo? E a lei diz que eu tenho que fiscalizar o recolhimento, ou seja, por que a lei diz isso? O legislador, ele sabe o que está fazendo, às vezes. Né? Então, por que a lei diz isso? Porque eu não tenho, princípio da separação dos poderes, eu não tenho competência para poder fazer fiscalização do tributo, recolhimento do tributo, né? Ou reconhecimento de não incidência, isenção ou qualquer imunidade tributária, certo? Então o que acontece? Né? Na verdade, eu tenho que fiscalizar o recolhimento. Então, ou você vem com a guia recolhida, ou você vem com um documento do município, que é o único ente político da federação, o único ente que é competente para reconhecer a não incidência do ITBI, ok? Então, eu já vi decisões, né, do Tribunal de São Paulo, tem decisões da Corregedoria de Justiça que eu entendo que, né, não é a melhor alternativa, que determinou que um registrador, em sede de suscitação de dúvida, né, o juiz reconheceu que ele deveria exigir o ITBI, e a Corregedoria reformou a decisão e disse que ele não devia reconhecer. Quer dizer, ela avocou para si uma competência que é do Executivo Municipal. Ela não pode fazer isso, entendeu? Só o Executivo Municipal. Ah, mas a lei é manifestamente constitucional. Foi declarada inconstitucional? Não. Então, temos que cumpri-la, ok? Então, a questão toda reside em cima disso daí.
até onde vai a minha competência para reconhecer a não incidência, certo? Então, em sede de administrativa, nenhum juiz, entendeu, pode determinar que o registro seja feito sem o recolhimento do tributo, certo? É o princípio básico, artigo 2º da Constituição Federal, separação dos poderes, certo? Judicialmente, beleza, aí temos um outro sistema, freios e contrapesos, para um poder, né, regula e evita que o outro atue com excesso de poder, correto? Mas, administrativamente, né, o executivo só pode dar pitaco no executivo, o judiciário só no judiciário, o legislativo só no legislativo, correto? Então, jamais em sede de dúvida, que foi sugerido no site lá, por essas pessoas que ficam publicando esses artigos aí, que suscite dúvida, entendeu? Né? Relativamente à questão do registrador ou tabelião recusar. O juiz não vai interferir, não pode interferir, pode até acontecer de interferir por desconhecimento também, porque isso aí cai lá no assessor, né? E aí às vezes ele acaba reconhecendo, mas está equivocado, né? Então, um post lá de um desses blogs que eu vi aí, fizeram uma menção, entendeu, ao Código de Normas de São Paulo e ao Código de Normas do Paraná, entende? E disseram que, né, falando a despeito do que contém esses códigos de norma, que o notário ou o registrador jamais poderia exigir a cobrança do tributo. É um equívoco sem precedentes, entende? Então, eu não exijo, eu não fiscalizo o recolhimento motivado em código de normas. Aliás, quando eu era registrador em Minas, lá nem tinha código de normas. Eu faço isso fundado na lei municipal, que é a única competente para poder dar isenção de tributo municipal. Salvo norma que esteja regulamentando artigo de Constituição, que relativamente ao ITBI acho que não tem, nenhuma norma, quer seja ela federal ou estadual, ela pode dar pitaco, né, em tributo municipal. Tá? Então eu recolho o tributo, né? Melhor dizendo, eu fiscalizo o recolhimento fundado no artigo 30 da Lei 8935, que determina, inciso 11, que determina que eu tenho que fiscalizar o recolhimento. Mas jamais eu posso dar pitaco se ele se incide, se não incide, mesmo que eu saiba que há isenção. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu era registrador, muito comum, a pessoa vem averbar a construção, isso aqui já decaiu o direito do INSS de constituir o crédito, né, tributário relativamente à contribuição do INSS da construção. Falei, beleza, tem quanto? 10 anos, agora são 5, era 10 na ocasião. Não, já tem 11 anos que eu construí. Falei, beleza, então vai lá no INSS para ele reconhecer a decadência, para que eu possa fazer a averbação da construção. E, embora eu saiba, eu não tenho competência para reconhecê-la. Só o funcionário competente que tem como atividade, né, fazer isso, pode fazê-lo, correto? Então, né, no site lá, a pessoa foi tão infeliz que ela ainda falou assim, que se o funcionário do fisco exigir a cobrança, ele está cometendo excesso de exação. Excesso de exação é quando você recolhe tributo indevido ou maior que o devido. Ele está recolhendo tributo, o funcionário municipal, se não reconhecer, enquanto o legislador municipal não revogar a lei municipal, o exator, né, o fiscal do município, terá que emitir a guia do ITBI. Se ele não emitir, é que ele vai responder por isso. Agora, se ele emitir, jamais ele vai responder por excesso de exação. O que é isso? Onde é que nós estamos? Entendeu? Ele não está cobrando tributo indevido nem maior que devido, ele está cobrando tributo que a lei prevê. Agora, se alguém estiver descontente com isso, argua a inconstitucionalidade da lei, né, existe essa repercussão geral e vamos ver onde isso vai dar. Entendeu? Vai cometer excesso de exação? Nunca. Entende? Então o sujeito fala isso lá no blog, o negócio vira lei, todo mundo, o blog é muito lido, né? E vai criar um problema tremendo aí depois, certo? Eu fico indignado. Ou seja, ainda ele fala assim, que apesar que o Ministério Público teria que provar a má-fé dele, mas seria difícil ele falar que não houve má-fé dele. Como uma
má fé, ele está agindo, uma das excludentes da culpabilidade. Eu não entendo nada de direito penal, por isso que eu não gosto que fale de assunto que a gente não entende. Mas lá no Código Penal, artigo 23, salvo engano, inciso terceiro, eu li isso ontem, por curiosidade, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal, então não há crime. Entende? Ele está cumprindo o que a lei determina, certo? Né? Então, o que acontece? O sujeito, né, um dos artigos que eu li, a pessoa confundiu repercussão geral com súmula vinculante. Súmula vinculante é uma coisa, repercussão geral é outra. Repercussão geral vai repercutir no judiciário. Todas as ações que estão tramitando no judiciário deverão ser julgadas de acordo com a ação que foi julgada lá no STF. Correto? Agora, a súmula vinculante não, ela vincula. Artigo 103A da Constituição Federal. Correto? Aí ela vincula, entendeu? Todo judiciário, executivo, todas as autoridades judiciárias e administrativas, independente da esfera, né, se é federal, estadual ou municipal, àquela decisão. Aí é súmula vinculante. Esse caso aqui nós tivemos repercussão geral, vincula apenas o judiciário. Tá? Então o sujeito confunde, as pessoas confundem. Aí você vai lá ler o currículo, doutor, mestre, não sei o que, não sei o que lá, mas vai falar sobre uma coisa que não entende, poxa. A gente fala sobre o que a gente sabe, a gente já fala um monte de bobagem, eu mesmo, toda hora eu pego meus erros, puxa vida, isso aqui está errado, isso aqui está errado, entendeu? Né? Mas a pessoa inventa falar sobre um negócio que não sabe, isso me deixa indignado, entende? Né? Outra questão, né? Aí olha para vocês verem o precedente que essas coisas abrem. Tem um dos artigos, o sujeito foi tão infeliz, que ele falou assim, aqui, o ITCMD também, quer dizer, nós tivemos um julgamento, numa ação lá no STF, tratando do ITBI, nos compromissos de compra e venda. Aí o ministro, na minha opinião, exagerou, né, reconheceu a repercussão geral lá, né, o tema 1124 lá, e o que acontece? Nós temos diversos outros direitos reais. Né? Então, usufruto, uso, habitação, laje, toda a transmissão de todos esses direitos, se for a título oneroso, entendeu? Vai incidir em TBI, gente, não é só na transferência da propriedade, ou então o município está morto. Vai arrecadar tributo de onde? Certo? Então, aí vem o sujeito e fala, porque o ITCMD também, olha para vocês verem onde é que a gente vai parar. Aí você vê lá, pega o artigo 150, inciso 1 da Constituição, o imposto de transmissão causa morte ou doação, né, ele incide sobre as transferências de bens ou direitos. Bens ou direitos. Ele não fala transmissão da propriedade, ele fala na transmissão de bens ou direitos. Tá? Então vamos lá. Aí o sujeito é tão infeliz que ele citou, olha, então se você for, né, registrar uma doação ou um formal de partilha, né, você, se você for fazer um formal de partilha, você não tem que recolher o ITCMD, né, antecipadamente. Ele foi tão infeliz que o inventário é um ato declaratório, não é constitutivo de direito. É o Sancine, lá o Sancine, sei lá como é que é a pronúncia daquele negócio francês lá. Entende? Então, com a abertura da sucessão, com a morte, abre-se a sucessão. Com a abertura da sucessão, o patrimônio se transfere. Aceita a herança, a transferência se torna definitiva. Correto? Entende? Se a transferência se torna definitiva, já incidiu o ITCMD. O registro, nesse caso, é simplesmente para publicidade e disponibilidade. Porque a transferência já houve com a morte e a aceitação da herança. Né? Aí o sujeito vai e fala um negócio desse. Aí isso vira lei. Daqui a pouco está cheio de advogado lá na minha porta, né? Entendeu? Querendo que eu faça inventar sem recolher ITCMD. É um absurdo. Eu fico indignado com esse negócio. É um absurdo o mundo. Pô, vamos tentar falar sobre aquilo que a gente sabe um pouquinho. Né? Não inventa falar sobre o que a gente não sabe. Né? E vou mais longe. Né? No caso do ITCMD, entende? Né? Mesmo na doação, que a letra da lei diz o seguinte, na transferência da doação, na transferência de bens ou direitos. Tá, quando eu lavro a escritura de doação,
né? Eu transmito a posse do bem na doação. Então essa posse, já sobre ela, já incidiria TCMD, porque é um direito, certo? Mas não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas estão querendo dar uma elasticidade ao negócio, ampliar o negócio para um patamar absurdo. Ou seja, não vai haver mais tributação no país depois dessa decisão. No que tange a transferência de bens imóveis, não. É o que eles querem. O que é isso? Façam-nos um favor, né? Entendeu? E pior, tem dois advogados do Rio Grande do Sul aqui, eu não sei de onde, prefiro não citar o nome, eu vi esse artigo ontem num grupo aqui do pessoal da minha atividade, não sei se foi da Norega, do IEPTB lá, que colocaram. Os sujeitos entraram com uma ação popular contra o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Pô, isso é de uma inocência infantil, né? Primeiro, eu não entendo nada de processo, tá, gente? Mas vou dar pitaco aqui, coisa que eu sou contra, mas vou dar um pitaco. Primeiro, eu acho que a ação nem é correta, a ação popular não caberia nesse caso aí, entendeu? Mas, se couber, se estiver equivocado, perdoe-me, entende? Né? Mas vamos imaginar que seja a ação correta e ela obtenha êxito. Aí ele vai chegar lá no tabelionado, cara, olha, eu tenho uma ação aqui popular que foi julgada procedente, que o Código de Normas do Rio Grande do Sul não está em vigor, então você não pode me exigir ITBI. Falou, meu querido, quem fiscaliza ITBI é o município, não é a corregedoria, poxa. Entendeu? Quem fiscaliza ITBI é o município, então você vai ter que ir, pega a decisão do senhor aí, né, na ação que o senhor ingressou aí, vai lá no município e fala, olha, eu tenho uma ação aqui que declarou ilegal o Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul. Aí eu quero que o senhor não reconheça a não incidência do ITBI. Poxa, não tem eficácia prática nenhuma, gente. Né? Vamos prestar atenção. Entende? Então, para você que é advogado, que é estudante, está estudando para concurso, né, a gente tem que prestar atenção. Isso é muito importante. São princípios muito importantes. Separação dos poderes federativos de Estado. São princípios que a gente não pode esquecer nunca. Então, na seara administrativa, cada um só pode dar pitaco na sua área. Então, qualquer norma administrativa, ato normativo administrativo do judiciário, só o judiciário pode dar pitaco. Ato administrativo do executivo, só o executivo pode dar pitaco. Ato administrativo do judiciário, só do legislativo, só o legislativo. Aí existe exceção, sistema de freio e contrapeso. Nos casos em que há previsão de um poder, né, interferir na competência do outro, aí tudo bem, eu não estou tratando dessa matéria aqui, certo? Eu estou tratando do que é normal, correto? E aí esses advogados, né, entraram com essa ação lá popular para declarar que o Código de Normas do Rio Grande do Sul... Ah, gente, faça-me um favor, vai ser... Isso aí é estupidez, né? Entendeu? Estupidez. Aí abarrota o judiciário com esse negócio. O judiciário não tem tempo de fazer a prestação jurisdicional para aquele que realmente precisa, para aquele que realmente tem fundamento que está pleiteando, né? Entende? Então, poxa, alguém está falando que Juliano não é súmula vinculante. Exatamente, muito bem, é isso aí. O Zé lá confundiu súmula, repercussão geral com súmula vinculante. Se fosse súmula vinculante, tudo bem, vincularia todo mundo. Está lá no 103 lá da Constituição. Falei há pouco aqui, né, se a pessoa não estava aqui, entendeu? Então, são umas questões absurdas, entende? Então, essa questão de interferência, existe uma questão aqui tributária, gente, que é o princípio federativo de Estado. Então, só o ente competente para criar o tributo pode criar, dar isenção, reconhecer não incidência, reduzir base de cálculo. Então nós estamos falando de TBI. Só o município tem competência para manifestar a respeito. Então só o legislativo municipal pode revogar aquela lei. O Estado não pode dar pitaco, a União não pode dar pitaco, só o município. Tem um exemplo, quando eu estava em Minas Gerais, o Estado publicou uma lei lá, 14.699, eu não sei o ano, entende? E ela dizia o seguinte, que a transferência de imóveis estava sujeita à certidão negativa do Estado. O prefeito de Uberlândia, se eu não estiver enganado, manejou uma ação direta de inconstitucionalidade e a lei foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque o Estado não pode fazer isso. Porque ele fazendo isso, ele interfere na arrecadação de TBI, que é um tributo, um imposto, tributo também, é um imposto, né, de competência exclusivamente municipal. Então a lei foi declarada inconstitucional. Lei 14.699, pode pesquisar aí na internet que vocês encontrarão.
certo? Ou seja, aproveitando o gancho aqui, né? A Lei 8.212, que é o artigo 47, que fala que tem que apresentar CND na transferência de bens móveis, é inconstitucional. Ninguém nunca arguiu, mas é inconstitucional. Por quê? Porque ela está atrapalhando a arrecadação municipal. Se um prefeito arguir a inconstitucionalidade dela, a União que se vire para cobrar o tributo de quem deve imposto de renda para ela lá de outra forma. Entendeu? Mas ela não pode obrigar, entendeu? É inconstitucional. Entendeu? E o CNJ já manifestou a respeito disso. Entende? Se eu não estiver enganado. Né? Entende? Né? Não sobre a inconstitucionalidade, porque essa é área administrativa, mas ele já manifestou administrativamente sobre isso. Entendeu? Só que são questões tributárias. Eu gosto de direito tributário, eu fui auditor há muitos anos, eu fiz um curso de especialização longo em direito tributário. Eu gosto da matéria, é uma matéria que me dá prazer de estudar. Por isso que eu entendo um pouquinho a respeito. Entende? Mas as pessoas falam demais sem saber. Né? Entende? Um outro post que eu vi lá, ou mesmo, sei lá, eu li tantos posts essa semana que eu não sei qual que eu li o quê. Entende? Mas eu li um lá que o sujeito citava uma decisão do STJ, acho que é isso do Migalha também. Eles se superaram lá, porque foi um tanto de besteira uma atrás da outra. Entendeu? E se não me engano ainda, a pessoa fala que é especialista em direito notarial registral, sei lá. Entende? Mas é o seguinte, o sujeito citou uma decisão de 2000 do STJ. Ô, gente, né, reconhecendo dizendo que o ITBI só incidiria no registro. Antes do Código de 2002, o Código 16 não reconhecia o compromisso de compra e venda ou a promessa de compra e venda como um direito real. Consequentemente, a transmissão desse direito estava no campo do direito obrigacional. Não gerava ITBI, eu concordo. Entendeu? Aí, uma decisão de 2000, se ela reconhecia que não incidia, ela estava correta. Em tese, mas há um porém nisso daí, que a emenda constitucional número 3, se eu não estiver enganado, de 1993, ela acrescentou o parágrafo 7º, eu já falei isso na outra live, ao artigo 150 da Constituição. Tá? E aí, o que diz, né, o artigo? Eu tenho a redação dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Aqui, ó. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, blá, 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 blá. Correto? Então, a partir da emenda constitucional número 3 de 93, o município, o Estado, ou a União podem atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a responsabilidade pelo recolhimento de tributo cujo pagamento deva ocorrer no futuro. Correto? Cujo fato gerador deva ocorrer no futuro. Ou seja, mesmo em 2002, se levássemos em consideração só o Código Civil, a decisão estaria correta, o Código 16. Mas se levarmos em consideração o que dispõe o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, entende? Exatamente, tem um rapaz falando aqui. Então, o que acontece? Se levarmos em consideração o que tinha na Constituição Federal, mesmo antes do Código de 2002, o legislador poderia, né, atribuir ao sujeito passivo da obrigação, né, o pagamento de imposto cujo fato gerador vai ocorrer no futuro. E é assegurada a devolução se o fato não ocorrer. Está lá escrito no artigo, no parágrafo do artigo 150. Ok? Então, o que acontece? Né? Eu já vi uma decisão, salvo engano, do ministro Barroso, que no bojo dessa decisão era sobre compromisso de compra e venda que o ITBI não incide. Mas aí o procurador alegou a letra do parágrafo 7º do artigo 150, ele não analisou porque ele falou que não havia sido arguído na instância inferior, ele não podia fazer por causa de supressão de instância, se ele o fizesse. Mas, de qualquer forma, ele deu o pitacozinho dele lá e falou que esse parágrafo 7º aplica-se só à substituição tributária. Bom, vamos respeitar o entendimento do ministro, mas o país inteiro antecipa a cobrança de ICMS, os estados antecipam. Eu, quando era auditor fiscal no estado de Rondônia, a gente antecipava a cobrança do ICMS, correto? Então a mercadoria entrava no estado, já era tributado. Isso ele podia vender a mercadoria depois do preço que ele quisesse, o tributo já havia sido recolhido, com base nesse parágrafo. E não se tratava de substituição tributária. Substituição tributária é outra coisa, é recolhido lá na indústria.
bebidas, lubrificantes, medicamentos, são recolhidos na indústria, quando a mercadoria sai lá. Entende? Então, agora, isso aí é a antecipação tributária, com base no parágrafo 7 do artigo 150. Correto? Então, mesmo com base nesse artigo, essa decisão de hoje, né, não seria no melhor sentido, né? Como eu já disse na outra live, certo? Então, a questão aqui, gente, né, não se trata de eu estar questionando ou não a decisão. A minha preocupação é só com... Para que eu publico conteúdo aqui? Para aquelas pessoas que querem advogar na área no extrajudicial ou que estão estudando para concurso para cartório, para que vocês aprendam certos princípios, porque eles são importantes em tudo que você vai fazer. Então, tudo que eu disse aqui hoje, toda a crítica que eu fiz em cima dos posts que tem ali, é em razão de quê? Desconhecimento da pessoa, né? Em razão, né, o fato de elas desconhecerem que existe uma separação de poderes e no âmbito administrativo cada poder só pode ingerir nos atos administrativos que emanaram daquele poder. Certo? Então, o simples fato de você ir lá e dizer porque o código de norma precisa ser revisado, não precisa ser revisado, eu fiscalizo o tributo com base na lei, não é no código de normas. Aliás, absolutamente código de norma, para mim não precisava código de norma. Se eu não souber ler a lei e interpretar, eu tinha que sair do cartório e entregar. Entendeu? Agora tem um monte de colega que gosta de código de norma, porque faz tudo igual a cartilha manda, não tem que assumir responsabilidade nenhuma. Ele só faz o que tiver lá, assinado, tem que seguir igual ao beabá, que as cartilhas que a gente tinha quando aprendia a ler, quando eu era criança. Entende? Então, né, se você quiser se destacar como profissional do direito, então aprenda essas coisas. Não vai discutir, dar muito ponto de faca. Porque o Supremo decidiu. Pesquise primeiro qual que é o alcance dessas decisões, qual que é o alcance da repercussão geral, até onde o juiz... Né, lamentavelmente o IRI publicou uma nota técnica. Eu preciso lê-la novamente. Entendeu? Mas eu tenho a impressão que ele publicou uma nota técnica. Eu vi en passant aqui num grupo aqui do pessoal da Noruega, aqui de Santa Catarina, salvo engano, e ele sugerindo que se aparecer, para suscitar dúvida, gente, o juiz não pode manifestar a respeito, ele pode manifestar, suscitar dúvida só se ele tem que cumprir o código de norma. Mas eu não vou, a minha atitude não é baseada no código de normas. Eu vou suscitar o juiz. Olha, juiz, existe uma lei municipal aqui, doutor, que determina que eu tenho que o ITBI tem que ser recolhido antes da lavratura da escritura. O que eu faço? Aí o juiz vai falar assim, se eu fosse o juiz, eu ia falar assim, reza, né? Porque eu não tenho o que fazer. Entende? Né? Você vai suscitar dúvida ao juiz, ele não tem competência para manifestar a respeito da norma, da lei. Né? Então você pergunta, eu cumpro o código de norma? Eu falo, não cumpre não, mas mas você tem que cumprir a lei. Né? Então, até o IRIB, né, publicou essa nota. Eu quero crer que eu não esteja equivocado, tá? Mas eu tenho a impressão que o IRIB sugeriu que suscite dúvida. Não pode, né, gente? Não adianta, né? Entende? Você tem que pedir ao fisco municipal que manifeste. Só ele tem competência, mais ninguém. Então, quem manda é o fiscal do município. Então, recorra a ele. A pessoa apareceu, aquela frase escritura quer registrar um compromisso de compra e venda no seu cartório de registro de imóvel, que não é o meu caso hoje, eu sou tabelião. E você, registrador, está com medo, não sabe como agir, peça para ele ir ao fisco municipal e colher, né, a orientação do fisco municipal, que é a única pessoa, o único órgão competente para manifestar sobre a incidência ou não do ITBI antes da lavratura da escritura. Exceção, judicialmente. Só. Então, se o exator disser para você que você tem que recolher e você não quiser recolher, você vai ter que ingressar com uma ação judicial e para poder abarrotar o judiciário e depois lá na frente, todo dia você tem que recolher o ITBI na hora de fazer o registro. Né? Então, tem umas coisas que eu não consigo compreender. Né? Então, para que eu estou dizendo isso? O advogado que chegar ao meu tabelionato
para eu solicitando que eu não exija o recolhimento do ITBI. Com base na decisão do STF, ele perdeu qualquer chance de ser meu advogado, patrão de uma causa minha algum dia. Entendeu? Porque demonstrou que ele não tem conhecimento nenhum de direito administrativo. Nenhum. Certo? Então, essa é a minha indignação. Se a decisão do STJ está certa ou errada, eu já falei na outra live a minha opinião, né, entendeu, a respeito, né, e inclusive eles citaram decisões aqui sob a égide do código anterior, que não reconhecia aquilo como um direito real e tal, entendeu? E a Procuradoria dos Municípios, lamentavelmente eles são clínicos gerais, então é muito improvável que seja um advogado tributarista que tenha manejado aquela ação lá embaixo no Tribunal de São Paulo, lá, entendeu? E aí as coisas vão passando despercebidas, acontece uma situação dessa e cria-se um problema desse tamanho, mas a minha indignação não é, desculpe, o fato de o STF, né, ter manifestado de forma correta ou incorreta. A minha indignação é de um monte de publicações aí que eu já li, no mínimo umas 7 ou 8, todo mundo vai lá para a internet, né, entendeu? Vai lá para a internet, entendeu? Querendo dar pitaco numa coisa que a pessoa não entende, certo? Então, agora, nada que eu falo aqui, gente, é para generalizar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Hoje, título, para mim, não vale nada. Eu não sou mestre e nem doutor, tá? Mas eu não vou ser modesto, não. Eu não sou porque eu não quero, porque eu não tenho interesse, porque banalizou. Entende? Então, hoje, qualquer esquina, você balança uma árvore, cai 3 doutores, 4 doutores de lá. Entendeu? Então, o que acontece? Eu sou bacharel em Direito, fui inscrito na OAB lá, mas sou bacharel em Direito, inclusive no meu tabelionato ninguém me chama de doutor, porque eu não sou doutor, né, e tenho essa consciência, então eu não permito que meus funcionários me chamem de doutor. Entende? Então, mas quando vocês virem qualquer artigo, não adianta nada ler aquilo lá, doutor isso, mestre naquilo, pós não sei o que lá. Você publica um artigo de 2 laudas e põe um currículo de 3 laudas. Vale nada. Vale nada. Entendeu? Vale nada. Em 2 anos, se eu quiser, eu faço 300 cursos, faço 5 mestrados, entendeu? Não vale nada. Vale nada. Entendeu? Então você tem que perquirir a experiência da pessoa, se ela tem conhecimento, verifique. Então leia. Uma das coisas que eu já faço. Primeira coisa, língua portuguesa. Outra coisa que eu vejo nesses artigos é isso. Olha, eu não sou nenhum exímio conhecedor de língua portuguesa, principalmente texto do Facebook, vocês encontrarão muitos erros, mas eu sou um crítico tremendo disso, entendeu? Né? De erros crassos na língua portuguesa. Então vocês raciocinem comigo. Tá, você, desde o dia que você está no ventre da sua mãe, você ouve português o tempo inteiro. Certo? Aí você já está, você fez um doutorado. Então você tem já no mínimo uns 30 anos de idade para até lá. E aí você não sabe a língua portuguesa, como é que você quer que eu ache e que eu confie, dê crédito ao seu conhecimento jurídico, ou ao seu conhecimento de medicina, ou de odontologia, ou de qualquer atividade? Se você não sabe o idioma que você expressa desde o dia que você esboçou a primeira palavra, como é que você quer que eu acredite que você sabe alguma outra coisa? Certo? Então isso é muito importante, né? Você se expressar corretamente. Certo? Então, né, para finalizar, entende? Eu quero deixar bem claro que eu não sei merda nenhuma. E eu vou aproveitar e vou repetir. Eu vi um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele foi muito feliz na colocação dele, para demonstrar a nossa fragilidade técnica no que tange ao assunto que a gente pretende trabalhar com ele. Né? Eu vi um vídeo dele que ele falou o seguinte: quando eu era criança, eu comia ovo todo dia. Eu adorava ovo, e minha mãe tem que comer ovo porque ovo é bom. Quando eu fiz uns 10 anos de idade, saiu uma matéria: ovo é do mal. Aí eu parei de comer ovo. Eu estou fazendo minhas palavras do Clóvis de Barros Filho, tá, gente? Não estou plagiando, não. Aí, quando ele
Ele falou assim, com 30 anos veio uma outra matéria. Pô, ovo é do bem. Aí eu falei, putz, tive que comer ovo 20 anos, podia ser um super-homem hoje, tanto comer ovo. Parei de comer, comecei a comer ovo. Como ovo. Aí agora, quando ele fez esse vídeo, ele falou que estava com 50 e poucos anos, ele no hotel, esperando para dar uma palestra amanhã. Aí ele lendo uma revista, aí ele viu uma publicação, ovo é do mal. Aí ele falou, puta que pariu. Chegou lá no café da manhã no outro dia, né? O que ele disse? Faz 5 ovos, um omelete com 5 ovos aí pra mim, que eu quero morrer agora de comer ovo. Entendeu? O que é a moral da história? Bom, o cara nasce, ele estuda só ovo. É um negocinho branco que tem, todos vocês conhecem, desse tamanho aqui, ó. E os caras só estudam essa merdinha desse negocinho branco. Ele é o tamanho desse negócio, desse porta-fone meu aqui, ó. Entendeu? E o cara não sabe nada sobre ovo. Como é que eu vou ser pretensioso a ponto de eu achar que eu sei alguma coisa de direito ou de qualquer porcaria de matéria que seja língua portuguesa ou qualquer coisa? O que eu digo para vocês é que vocês têm que ter um conhecimento relativo. A gente precisa saber, tentar saber mais do que aquelas pessoas do nosso meio, daquelas pessoas com quem a gente concorre no dia a dia. É o conhecimento relativo, relativamente às pessoas com quem eu relaciono, eu tenho que tentar saber mais do que elas, para que eu me sobressaia. Só isso e mais nada. Como essa live já se prolongou pra caramba, que eu sou contra isso, mas eu vou aproveitar e vou deixar aqui. Eu tenho um vídeo falando dessa matéria. Então, são 4 coisas que nortearam a minha carreira. Tá? Primeira coisa, você precisa conhecer você mesmo. Então façam testes aí que tem na internet, de QI, capacidade de inteligência, para você saber onde você está ali, para você saber até onde você pode chegar. Correto? Você precisa fazer muito bem feito aquilo que você faz. Concentrar naquilo que você está fazendo. Esqueça da linha de chegada. Concentre na largada e em cada passada que você vai dar no meio da corrida, que você chegará em primeiro. Se você ficar concentrado na linha de chegada, igual as pessoas dizem que você tem que fazer, você vai se lascar. Entendeu? Então aí as pessoas falam assim, porque você tem que concentrar onde você quer chegar. Então eu vou dar um exemplo que tem no meu vídeo. Eu saio daqui de Criciúma e vou para Florianópolis. Aí eu não presto atenção nas curvas do caminho, não. O conselho tem que chegar em Florianópolis, sai em linha reta. Primeira curva, sai da estrada, né? Então eu tenho que concentrar naquilo que eu estou fazendo no momento. Então para vocês que estão estudando, que estão fazendo concurso, que querem aprender a advogar dentro da técnica, faça isso. Conheça você mesmo. Preste atenção naquilo que você está fazendo. Cuide da sua vida. Se você ficar cuidando da vida dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você fica prestando atenção no que os outros têm, o que os outros comprou, qual que é a marca do carro, onde é que ele andou. Você não vai chegar a lugar nenhum. Correto? E por último, entende? Inspire-se nas pessoas bem-sucedidas. Porque se você colocar na sua cabeça que todo mundo que é bem-sucedido é do mal, o seu cérebro vai trabalhar contra você ser bem-sucedido. Porque ele vai entender que ser bem-sucedido é do mal. Correto? Então, inspire-se nas pessoas bem-sucedidas. Não adianta nada, é o exemplo que eu dou. Eu estou na minha cidade jogando no time da 3ª divisão da minha cidade, no banco de reserva e prestando atenção no reserva que está do meu lado. Não, eu tenho que prestar atenção no Messi, eu quero jogar no Barcelona. Então eu tenho que saber o que o Messi fala. Ele treina 2 horas antes de todo mundo e de treinar 2 horas depois de todo mundo. Então é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Ok? Então, gente, um grande abraço para vocês. Acessem o meu blog lá, casascartório.com.br, e lá eu tenho link para minhas redes sociais e para uma pasta no Google Drive lá, que tem muito material que eu tenho publicado lá, né? E agora eu vou me dedicar, eu estava, agora dezembro e janeiro, eu tinha ficado na praia ali, que aqui em Criciúma todo mundo a gente vai para a praia. Aí vinha, voltava todo dia para o cartório, era cansativo, tinha que andar 30 km para cá, 30 para lá todos os dias, e eu acabei me desleixando um pouco com o conteúdo. Mas a partir de agora eu retornarei, pretendo publicar conteúdo todos os dias, ok? E eu farei essas lives todas as quartas-feiras, e é possível que em mais um mês eu comece a fazer mais de uma por semana, ok? Então, um grande abraço a todos. Valeu, Rogério. Brigadão, cara. E até a quarta-feira que vem, que teremos mais live. Dependendo da repercussão disso aqui, o tanto que eles me malharem, terei mais, eu vou falar mais a respeito desse tema aqui, ok? Valeu, um abraço e bom resto de semana para todos.